4 leprosos, eu quero ler a partir do verso 3, segundo livro dos Reis, capítulo 7, diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que os reis de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram, e o esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E clamaram, e chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa. Amém? Bom, quando eu leio o Antigo Testamento, eu gosto de Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é, na verdade, o Novo escondido, enquanto que o Novo Testamento é o Antigo revelado. Então eu vejo o Evangelho, e eu noto que o Evangelho está sendo ensinado por 4 leprosos aqui. Quando a gente olha para o capítulo 7 do livro dos Reis, é interessante observar algumas coisas aqui. Olhando para esse texto, a gente pode pensar exatamente no Evangelho que Jesus ensinou. E o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o anjo está trazendo uma boa nova, uma boa notícia para anunciar. E isto também é evangelho, pois os 4 leprosos vão trazer uma boa nova e uma boa notícia. Bom, o evangelho é o anúncio disso. É uma boa nova de esperança, de sonhos e de possibilidades. Então, quando você vem para uma quinta do propósito, você vem atrás de uma boa notícia. Você vem atrás de novas esperanças. Você vem atrás de realização de sonhos. E você vem atrás de possibilidades. E possibilidades só Deus tem para nos dar. Quem recebe isso, diga a glória a Deus. Então o texto de Reis, ele nos mostra um momento muito difícil. A cidade de Samaria, a capital de Israel, está cercada pelo exército de Ben-Hadad. O cerco deles era tão terrível que ninguém entrava para vender nada e ninguém saía para comprar nada. Automaticamente vai se acabando a comida do lado de dentro e não tem fornecedor do lado de fora para entrar. O assunto foi tão grave, chegou a tal ponto que as mulheres começaram a comer os próprios filhos. É a única vez na história da Bíblia que acontece o canibalismo. As mulheres comendo os próprios filhos para não morrerem de fome. Então Samaria está num cerco tão terrível
que a coisa ficou tão feia lá, que começaram a vender cabeça de jumento por 80 peças de prata, o equivalente aproximadamente R$ 1.500. Só rico para comprar uma cabeça de jumento para comer. E vendia também, gente, uma xícara de esterco de pombo por R$ 90. A inflação foi lá em cima. O negócio ficou tão sério que o rei de Israel então culpa o profeta Eliseu por isso. Porque no capítulo anterior, o profeta Eliseu, quando é cercado em Dotã, ele tem a capacidade de trazer o exército inimigo para dentro de Samaria e alimentá-los com pão e água e mandar eles embora. Então Eliseu teve a oportunidade de matar o exército todo e não matou. Então o rei vai culpar quem? O profeta. Porque se tivesse eliminado o problema, a gente não estava com esse problemão agora. Só que Eliseu tem crédito. E quem tem crédito diante de Deus não mata. Quem tem crédito diante de Deus sabe que Deus é o preservador da vida. E se Deus é o preservador da vida, você também não vai morrer, porque hoje tem saúde para o seu corpo aqui. Olhe bem, quando o general, cujo o rei se apoiava, chega na casa de Eliseu, Eliseu disse assim: amanhã, por estas horas, olhe bem, por estas horas, vai ter abundância em Samaria. 24 horas é o prazo para Deus mudar completamente a história de uma cidade. Bom, quando Eliseu fala isso, ele diz que até a farinha, a flor de farinha, a cevada, ia ser comprada por R$ 18. Estaria mais barato do que a cabeça de jumento. A inflação iria zerar. O profeta não sabe como vai acontecer, mas ele está liberando uma palavra. E palavra liberada no mundo espiritual tem um poder muito grande. Todas as vezes que a gente libera uma palavra, o mundo espiritual, isso tem um poder muito grande. Mas, só que o general disse, ainda que, se Deus fizesse janela no céu, isso não poderia acontecer. É que ele não sabe que Deus não precisa abrir janela no céu. Deus tem porta na terra. Deus tem os seus meios para agir. Deus faz como Ele quer. Ele quer janela no céu e Deus tem 4 leprosos para agir. Olhe bem. Então, enquanto Eliseu está liberando a palavra, porque às vezes nós pregamos em parte e em parte profetizamos. Você acha que a tua situação é difícil? A situação de uma cidade inteira, e eram 12 tribos, foi mudada em 24 horas. Então Deus pode mudar a sua em menos tempo. Levante a mão e dê glória se você recebe essa palavra. Então não tem situação que Deus não venha a reverter. E isto é o evangelho que nós pregamos. É um evangelho que muda a situação. É um evangelho que reverte a situação. E esse é o evangelho que nós acreditamos, que nós pregamos e que nós vivemos. Então não tem tempo ruim que dure para sempre, porque quando vem o tempo ruim, Deus já está entrando com providência. Oh, glória ao nome do Senhor. Então veja bem, a cidade estava em crise. A cidade estava com um problema tão sério. Do lado de fora, 4 leprosos. Esses 4 leprosos estavam muito cômodos. Por quê? Porque, segundo a lei, era obrigatório dar comida e dar esmola para quem estava doente. Eu não sei o que eles estavam fazendo lá de fora da cidade. O certo era eles estarem numa cidade de refúgio, que é própria para eles. Mas eles estavam do lado de fora da cidade, porque a porta da cidade é lugar de passagem. Todo mundo que passava, então, dava para eles uma esmola. Então a situação está boa demais. A situação está muito cômoda. Quando eles precisavam entrar na cidade, eles colocavam ou um sino no peito, ou 2 tabuinhas na mão, ou batiam uma mão na outra. Mas eles tinham que entrar na cidade fazendo barulho. Eles não podiam entrar na cidade sem gritar quem eles eram. Então, além de ser exposto à vergonha, eles precisavam entrar na cidade anunciando quem eles eram. Eles entravam tocando o sininho, vestido com a roupa de leproso, e batendo no peito, e o sininho tocando, e eles gritando: leproso, 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 imundo, imundo, imundo. Eles estavam gritando para que as pessoas saíssem da frente. Ninguém podia tocar neles. Então eram 4 pessoas que literalmente eram improváveis.
acontecer alguma coisa através da vida deles. Então, aqueles que nós desprezamos hoje, pode ser o canal de bênção para a nossa vida amanhã. Já aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você. A gente olhar para uma pessoa e dizer, pode vir alguma coisa boa aí desse lugar? A gente às vezes olha para isso. Eu sei, gente, eu já fui confundido com carregador de mala de pregador. Eu já fui confundido com carregador de mala de pregador. Eu já cheguei a viajar 600, 700 quilômetros para pregar, e quando eu cheguei sem panca de pregador, sem cara de pregador, sem anel de pregador, as pessoas olhou para mim e disseram assim, tem mensagem? Isso aí não. Isso aí não tem mensagem não. Me deram só 15 minutos para pregar. Aí eu só preguei 10 também, só de raiva. Preguei 10. Deixei a igreja alegre, deixei isso com fome e vim embora. Porque é melhor deixar com fome do que dar comida demais e o povo enfadar. Então hoje eu não vou te alimentar muito, mas eu tenho uma porção suficiente para você se alimentar aqui essa noite. Então, enquanto o profeta está profetizando, tem 4 heróis desacreditados lá de fora, porque todo mundo abandonava eles. Mas Deus está olhando para eles e está dizendo, eu vou usar vocês. Eu vou tirar vocês da vida de comodidade, mas vocês agora serão o meu exército para mudar a situação de crise. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa gloriosa. Então talvez você ache que você é o problema. Talvez você ache que você é o causador da crise. O rei achava que Eliseu era o causador da crise. Não, Eliseu era a solução do problema, e os 4 leprosos seriam o exército de Deus que Deus tinha para aquele momento. Você faz parte do exército mais poderoso. Às vezes as pessoas contam com uma cidade, com uma igreja com 500 membros, e Deus diz, não, fique tranquilo, Ricardo, eu vou usar só 4 para abalar valinhos. Oh, glória, é o nome do Senhor. Às vezes a gente quer contar com um monte de gente, diz, não se preocupe não. Às vezes a gente conta com quem está dentro, Deus diz assim, eu tenho 4 do lado de fora, que vai sacudir, vai abalar, gente vai vir para cá trazendo notícia, eita, glória ao nome do Senhor. Olha que eu vou liberar, uma igreja bem estruturada, uma igreja bem cuidada, ela é capaz de alimentar uma cidade, alimentar um estado todo, A única coisa que precisa é ter alguém que profetize. É só isso que precisa. Se tem alguém que profetize na vontade do Senhor, Deus lá do céu diz, lançou a palavra, e eu ordenei a palavra, eu sou fiel para cumprir a palavra. Levante a sua mão, levante a sua mão, porque eu vou liberar uma palavra. Eu vim profetizar sobre a sua vida. Eu vim profetizar, a tua situação vai mudar. Isso aí não vai durar para sempre, tá? Não vai durar para sempre. Essa sua comodidade também vai acabar, porque o Espírito Santo vai dar uma sacudida em você. Foi falado sobre ele no começo do culto aqui. Ele vai tirar você dessa vida de comodismo e vai fazer você um pregador do Evangelho. Se prepare, porque... Aí, eles estão do lado de fora. O leproso estava lá. Para que todos tivessem a oportunidade de manter-se longe deles, eles não podiam ficar perto. Então, resumindo, eles eram excluídos do convívio social. Eles não poderiam participar de festa, eles não poderiam sentar à mesa. Tudo que eles esperavam era apenas uma esmola. Mas esses 4 leprosos, eles nos dão umas lições valiosas sobre o Evangelho que nós pregamos. E a primeira lição que eu aprendo com eles é que o Evangelho exige que nós damos uma saída do nosso comodismo. Eles estavam bem, eles estavam tranquilos. Por quê? Todo mundo está alimentando. Olhe bem, eu, pastor Ivanil Mendes, eu estou falando para a rede social. Eu, pastor Ivanil Mendes, eu nunca vou sair na rua para levar comida para morador de rua. Por quê? Porque se eles quiserem se internar, a gente faz de tudo e leva eles. Mas enquanto eu der comida para eles na rua, eles vão querer ficar na rua. Mas se a gente tirá-los da rua e levá-los para um lugar para os internar, eles vão aprender a ser cidadão. Porque tem muitas pessoas que gostam do comodismo. Olhe bem, uma coisa é você viver, outra coisa é você existir. Esses 4 leprosos apenas viviam, mas não existiam. Espera um pouco, pastor, o que é isso? Bom, quando eu pergunto para você, quantos anos você tem? Você vai dizer, bom, eu tenho 30 anos, eu tenho 25, eu tenho 40 anos. Então você está falando do seu estado de vida. Aí, quando eu pergunto para você, o que é que você fez? Eu estou falando da sua existência. Porque é impossível alguém que tenha 35, 40 anos, não fez uma faculdade, não tem um curso, não tem um certificado, não tem um diploma, não tem uma formação, ele não existe, ele apenas vive. Olhe bem,
Aí, apenas vive. Agora, e no tocante à igreja? Se você é membro da igreja, é batizado em água, você toma ceia, mas você só vem para cá, canta e vai embora, você não existe, você apenas vive. Porque a minha existência é baseada naquilo que eu faço. Oh, glória! É uma história que eu deixo. Você está pronto para deixar uma história? Esses 4 leprosos disseram: nós não vamos morrer no comodismo, nós não vamos só viver, nós vamos existir, e um dia pastor Ivanil vai ter que falar de nós lá na Betel, em Valinhos. Glória ao nome do Senhor. Aí qual é o problema que eu encontro para não existir e continuar vivendo? É o que o irmão falou da oferta. Bom, eu não vou não, porque eu não tenho nada para oferecer. Como você não tem? Se quando Deus te trouxe a existência, Deus te deu talento. Ele pode ter te dado 1 talento, para alguns ele deu 2, para outros ele deu 5, não importa. Por quê? Porque no culto todo mundo tem que trazer alguma coisa. Olhe bem, existia vários tipos de oferta, e oferta alçada do hebraico é terumã. Terumã quer dizer pesada, alta, produtiva, mas não é alta e nem pesada para quem recebe, é alta e pesada para quem dá. Aquela mulher naquele dia deu uma oferta alta, pesada para ela, porque ela deu tudo o que ela tinha, era uma oferta alçada. Mas quando eu venho para a igreja e eu digo assim: eu não tenho nada, você está mentindo. Por quê? Porque Deus diz assim: ó, eu quero que no holocausto você ofereça boi. Se você não tiver boi, então você traz um cabrito. Se você não tiver um cabrito, traga uma ovelha. Se você não tem uma ovelha, traz um cordeirinho. Se você não tem isso, me traga a flor de farinha. Mas se você não tem nada, me traga um pombinho. Olhe bem. Só que, olhe bem, só que o boi tira-se a pele, da ovelha tira-se a lã, mas do pombinho não poderia tirar as penas. Olhe bem, por quê? Porque o pombinho era a menor de todas as ofertas, é a menor de todos os talentos. Então, tirando a pena, diminui. E Deus nunca vai diminuir aquilo que Ele te deu. Levante a mão que eu estou profetizando. Deus não vai diminuir a tua oferta, nem diminuir o teu talento. É pequeno, mas Ele diz: mais serve. Você pode, olha aí, você pode vir para cá e dizer: não, pastor, eu não tenho nada, eu tenho um pombinho. Deus diz assim: é pombinho, mas eu aceito. Imagine quando o pombinho era lançado no altar, era cheiro de pena de pombo queimando, e Deus dos altos céus dizendo: tem alguém existindo, está trazendo o pombinho, mas não vive. Existe, não vive, existe, não vive, existe. Então o comodismo me faz viver, mas não me deixa existir. E aí, as pessoas dizem: pastor, é verdade. Tem pessoas que ele entra numa empresa, ele entra lá como faxineiro, e é uma profissão nobre, mas ele tem tudo para crescer, mas ele morre faxineiro, porque ele apenas viveu, ele não quer existir. E Deus diz assim: eu te chamei para ser cauda. Eu não te chamei para ser cauda, eu te chamei para ser cabeça. E aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou dar para você como herança. Oh, glória! Então você precisa entender: Deus quer que você passe a existir. Deus quer que você cresça. Deus quer que você não somente viva. Quando você morrer, não diga assim: eu vivi 45 anos bem. Não, você terá que contar uma história. Eu não vivi só 40 anos. Eu escrevi livros, oh glória. Eu liderei uma igreja, oh glória. Eu liderei um grupo. Eu fiz evangelismo. Eu ganhei alma. Eu discipulei. Eu fui na Life Rose. Eu dei testemunho. Eu orei por alguém. Eu vi alguém ser curado. E Deus disse: você não só viveu, você passou a existir. Para quem vive não tem recompensa, mas para quem existe tem galardão no céu. Levante a sua mão e dê glória. Então o evangelho, ele exige de nós uma saída da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. O texto nos fala que esses homens estavam com fome, mas eles estavam tranquilos. Eu estou com fome, mas eu estou tranquilo. Por quê? De vez em quando alguém joga uma esmolinha, sabe que a gente está aqui, está bom demais. Não é assim? Aquele homem na porta formosa do templo, que contraste. Uma porta toda de ouro e um mendigo na porta. E ele estava tão acostumado a receber esmola, e Pedro, como devoto, já deveria ter passado ali muitas vezes. Agora Pedro vem, porque Pedro, como pescador de peixe, apenas vivia, mas como apóstolo ele passa a existir.
Porque quem vive dificilmente tem Cristo para oferecer, mas quem passa a existir no Evangelho tem Cristo para dar para as pessoas. Então você veio no lugar certo, porque aqui a única coisa que nós temos para te dar é Cristo e este crucificado para a sua vida. Pedro está chegando e ele estende a mão. Eu conheço ele, ele dá esmola, pescador, tem barco de pesca. Mas Pedro olha e diz assim: eu não vivo mais aquela vida, agora eu estou existindo em Cristo. Aí ele olha para ele e diz assim: eu não tenho prata e nem ouro. Pronto, desanima um homem que estava numa vida de comodismo, com fome, estava ali coxo, mas tem alguém dando esmola, acostumado a viver com esmola. Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou dar para você. Por quê? Porque aquilo que eu tenho só para a minha vida não faz milagre em ninguém. Mas aquilo que eu passo a ter na minha existência, que é Cristo Jesus, faz milagres extraordinários. Se você crer, tem milagre chegando na sua casa, na sua vida e na sua família. Então veja, nós temos a tendência de nos acomodarmos a tudo. Até coisas que a princípio nos são repulsivas. E com o tempo a gente se acostuma. A gente vai se acostumando. Às vezes a gente está tão acostumado a ficar o dia todo no domingo, no sofá, não lê uma Bíblia, não ora, não faz nada. Como disse o pastor Ricardo Mascarenhas, a gente vai para a Netflix e assiste todas as séries. Aquele dia que ele pregou, eu fiquei pensando, falei: Senhor, eu acho que eu preciso assistir mais Netflix, porque eu tenho Netflix há 7 anos, só assisti uma série até hoje. Pensa num cara ruim. E aí quando eu ligo, eu durmo. Coisa boa para me fazer dormir. Então a gente precisa sair da zona de comodismo que nós estamos. Veja bem, nós criamos na igreja um negócio: você vem buscar a bênção. E a ideia não é você vir buscar, porque aqui não é um mercado. Você vem trazer alguma coisa para a vida de alguém. Quando a gente tiver a mentalidade mudada, eu não venho buscar, eu venho trazer. Trazer o quê? Eu venho trazer um pombinho, o outro vem trazer um boi, o outro vem trazer uma flor de farinha. Olha, alguém já está trazendo aqui, tem alguém trazendo também. Eu venho trazer uma mão para pôr sobre a vida de alguém, para liberar uma palavra. Eu venho trazer alguma coisa. Eu não venho buscar nada, eu venho trazer alguma coisa, porque Deus diz: não apareça perante mim com as mãos vazias. Então eu tenho que parar de vir para a igreja e dizer assim: ó, não vou orar porque tem alguém que ora. Eu não vou ler Bíblia porque tem alguém que explica a Bíblia para mim. Eu não vou nem chegar mais cedo porque eu não quero orar, tem alguém que... Não. Mude o seu conceito, saia do comodismo, começa a chegar e dizer: não, eu vou orar por mim agora e vou orar por mais alguém. Eu vou começar a ler a Bíblia, por quê? Porque quando falar alguma coisa eu sei se está certo ou não. Então você precisa sair do comodismo. E isso é evangelho. Porque aceitar a Cristo, receber o evangelho, para não fazer nada. Mas hoje é quinta do propósito. Qual é o teu propósito? Pastor, o meu propósito é receber. Aí eu grito: receba. E você não recebe nada. Porque isso não é o propósito do evangelho. Porque o reino de Deus não é multiplicação. O reino de Deus é compartilhamento. Eu trouxe hoje só um pombinho. Mas você trouxe uma ovelha. Alguém trouxe uma flor de farinha. Tem alguém que trouxe um boi. A gente mistura tudo no altar e Deus dos altos céus disse: esse culto é verdadeiro, esse culto eu recebo, esse culto eu aceito. Esse é o segredo. Então veja bem, nós precisamos sair. Por quê? Porque desde um simples mau cheiro que a gente não gosta, situações de pecado, nós mais cedo ou mais tarde acabamos nos acostumando e acomodando com as coisas. Olhe bem, a consciência é um cão que ladra, que late. Você sabe que existe o pecado, a transgressão e a iniquidade. Quando alguém está praticando a iniquidade, ela já passou pelo estado do pecado, já passou pelo estágio da transgressão, agora está na iniquidade, quando não faz mais mal pecar. E aí ele pode fazer as coisas erradas. Por quê? Porque ele já se acostumou a fazer. E aí, nós somos peritos em dar desculpa, e Deus não quer as nossas culpas. Deus não quer as nossas desculpas, Deus quer as nossas culpas. Deus não conta com fracassados, Deus conta com fracos, é diferente. Então veja, a gente chega para o irmão e fala: ô irmão, me perdoe, mas é que eu sou fraco. A gente arruma desculpa até para errar, porque nós nos acomodamos. Você não é fraco, sabe por quê? Porque se você entender a palavra de Deus, você tem a força de 1000 homens. Glória ao nome do Senhor. Você tem a força de 1000 homens. É só você deixar sair para fora o fogo que está escondido aí dentro. Quem dera se nessa noite o teu cântaro se quebrar nesse culto.
e aparecer o fogo que está aí dentro, e você vai entender que nem precisa guerrear. Quando o fogo aparece, Deus guerreia por você e a vitória é certa em nome do Senhor. Então o Evangelho me exige isso. Eu preciso sair do comodismo. Eu preciso pensar um pouco mais alto. Eu preciso entender o seguinte: a Bíblia tem revelações tão profundas, e eu preciso cavá-la, porque Deus gosta de esconder as coisas para ver se a gente vai procurar. E a Bíblia é um quebra-cabeça que Deus montou e espalhou isso. Agora você junta e monta e dá trabalho, porque depois que você estuda ela 100 anos, você não conseguiu montar o quebra-cabeça. Você morre e deixa os outros montando. Estão tentando montar ela há mais de 2000 anos, até hoje não montaram 100%. Por quê? Porque a revelação é diária. E hoje tem mais revelação para nós aqui, para a glória do nome do Senhor. Então a primeira coisa, esses 4 homens chegaram a uma conclusão que eu e você precisamos chegar. Eles disseram: se ficarmos nessa situação, se nós continuarmos do jeito que estamos, nós vamos morrer aqui. Olha ele. A gente está bem, estão dando comida, mas daqui a pouco nós vamos morrer também, porque já tem gente morrendo lá de dentro. E essa é uma verdade a ser absorvida. Se continuarmos acomodados, acostumados com as coisas e situações que às vezes desagradam a Deus, a gente morre mesmo. A gente vai morrer. Mas, olha, quantos casamentos, e eu dou palestra de casal com a minha esposa, gente, tem casamento em que o marido bate na mulher, valentão. Quero ver se ele pegar um cara grandão igual o presbítero Alex, se ele bate nada. Olha o tamanho do homem. Pega um Carlos que lutou 3 tipos de luta aí, é pequenininho, mas era brigador, agora não. Se brigar, a gente disciplina ele. Quantos casamentos? Quantos chamados que não vai, que não desenvolve? Quantos ministérios? Quantos ministérios nós temos que não vai, porque as pessoas se acomodaram? Quantas pessoas que têm um potencial, e a gente percebe que tem potencial, a gente promove um estudo bíblico para ver se ele vai, não aparece, porque ele se acomodou. Quantos sonhos que não se realizaram? Quantos projetos que não saíram do papel? Projetos mortos mediante a acomodação. Quantos poetas estão mortos que nunca fizeram uma poesia, mas pensavam em fazer? Quantos escritores morreram e nunca publicaram um livro porque tiveram medo ou vergonha ou preguiça de escrever? Quantos pastores morreram e nunca pastorearam porque não encararam a verdade de Deus de cabeça? Quantas pessoas? E você não é um desses. Eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui para dizer para você que Deus vai destravar você. Você vai crescer, você vai sair disso aí, você vai tomar uma posição e vai entender: eu não quero só viver, eu vou passar a existir em Deus, e todos na Betel vão saber que eu passei a existir. Eu não vou mais viver, mas eu vou remar. Então é necessário sair da acomodação. O evangelho que a gente prega não é para qualquer pessoa, porque se fosse para qualquer pessoa, todo mundo enchia isso aqui. Não, o evangelho é para pessoas que decidem sair da zona de conforto, renunciar ao estilo de vida que sacia a sua carne, contraria a vontade de Deus. As boas novas dizem para nós que a cada dia temos que negar a nós e tomarmos nossa cruz. Isso nada tem a ver com acomodação, porque acomodado não se decide por Cristo. Acomodado não toma cruz e caminha. Acomodado não ora, não jejua, não lê Bíblia. Então isso não pertence a nós. É por isso que o mundo olha para nós e diz: esse povo não tem o que fazer? Tem, porque a gente não vive, a gente existe em Deus para realizar coisas extraordinárias. Então quando eles passam aí, eles olham assim: mas para que essa igreja tão grande? É grande aos olhos dele, aos olhos de Deus é pequena, porque isso vai crescer, vai prosperar, há um projeto grande estabelecido aqui, e isso já deu certo. Por quê? Porque não estão acomodados, estão fazendo. E alguns dizem assim: isso não vai dar certo. Acomodado sempre diz: isso não funciona não, isso não vai dar certo. Acomodado. Mas quem saiu da zona de conforto diz: eu estou junto, Deus vai bradar, Deus vai realizar, Deus vai fazer. Deus já está fazendo, a palavra já foi liberada, e nós caminhamos sobre a revelação da palavra. Quem crê nisso, diga glória ao nome do Senhor. Então, o evangelho primeiro me tira da zona de conforto. Segundo, o evangelho me traz riscos. O evangelho traz risco. Quando a gente vem para o evangelho, a gente
correm o risco de perder amigos. Alguns perdem emprego. Alguns perdem família. Eu tenho irmãos que não falam comigo por causa do Evangelho. Porque eu sou positivo e eu tenho uma postura nisso aqui. E eu não abro mão. Então o Evangelho é para quem se arrisca. Por que se arrisca? Porque quem anda por fé está se arriscando. Abraão se arriscou a subir a montanha errada. Se ele erra a montanha, não tinha carneiro. O filho morria e ele descia decepcionado. Mas ele disse assim, eu estou andando por fé. E a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado primeira vez a Abraão. Abraão recebeu o Evangelho. Ele disse assim, eu vou me arriscar. Fazer o quê? Vou matar o filho. Mas vai correr esse risco? Eu vou correr o risco de matar o filho e ver ele ressuscitar novamente, porque Deus é poderoso. Então nós precisamos, o Evangelho faz a gente correr o risco de ser traído, de não ser bem visto, de não ser bem aceito. Pessoas saíram da minha vida que eu jurava que nunca ia sair. Nunca ia sair. Pessoas viraram as costas para mim e eu jurava que eles nunca iam fazer isso. É sério. Pessoas que eu confiava falavam de mim. E quando eu ouvi que eles falaram, eu disse, não acredito. Mas eu corro todos esse risco. Mas eu não abro mão do Senhor Jesus que me fortalece. De jeito nenhum. Porque o Evangelho precisa correr risco. Olha o que Jesus disse. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Jesus estava dizendo, vocês foram chamados para correr risco. A gente corre o risco de um projeto não dar certo. A gente corre o risco de uma profecia falhar. A gente corre o risco de uma pregação não fluir. A gente corre o risco de um culto dar errado. A gente corre o risco de abrir uma igreja e ela não ir para frente. A gente tem que fechar, fica envergonhado. A gente vai correndo o risco, mas Evangelho é isso. Só que a gente não para. A gente pode mudar a rota sem perder o foco, que é Jesus de Nazaré. Oh, glória! Então, se você não está disposto a correr o risco, o Evangelho não é para você. E eles correram risco. Por quê? Porque eles eram leprosos, mas não eram loucos. Olha o que eles dizem. Vamos lá. Se a gente morrer, morreremos. Eles estão colocando a vida em risco. E eles nem precisavam disso. Mas por que eles fizeram isso? Porque no mundo espiritual foi liberada uma palavra. Amanhã, por estas horas, vai haver abundância de mantimento na cidade. Amanhã vai haver. Então, enquanto nós estamos aqui, liberando uma palavra no mundo espiritual, alguma coisa já está acontecendo na cidade de Valinhos, no estado de São Paulo, lá no Paraná. Alguma coisa já está acontecendo ao teu favor. Eu estou profetizando de olho aberto aqui. Enquanto nós liberamos desse altar, eu vi o ministro de louvor aqui, cantando e profetizando, e ele estava profetizando, e ali os meus olhos começaram a envermelhar, e eu disse assim, eu vou chorar, Jesus, aqui. Por quê? Porque está sendo liberada uma palavra do altar para a minha vida. Eu não abro mão, eu não saio sem a tua presença. Eu dizia, eu também não saio, eu estou junto, eu estou dentro. Enquanto a palavra é liberada aqui, o mundo espiritual está agindo. Ei, eu vou liberar para você que crê mesmo agora. Enquanto você está aqui, o mundo espiritual está trabalhando. Por quê? Porque amanhã você vai acordar completamente diferente. As coisas vão mudar. Porque enquanto você estiver dormindo, há um Deus que vai estar trabalhando, porque a palavra está sendo liberada para a sua vida. O Evangelho vai nos expor a alguns riscos, mas não tem problema. Os crentes agora estão com medo. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai fechar. Eles fecham a igreja, eles abrem um tal de Life Rose. Aí fala assim, não pode ter culto do templo. Ele fala, não tem problema, nós temos Life Rose, nós temos podcast, nós temos internet, nós pagamos internet, não tem problema nenhum não. A gente vai para a casa dos outros, faz maior barulho. Foi assim na pandemia. A primeira coisa, fecha as igrejas. Quando liberou, as igrejas voltou com mais força, os povos mais crentes, porque houve uma união no meio da diversidade. O Evangelho nos expõe a riscos. O Evangelho trata a gente como alienados. Você sabia que o mundo acha que a gente não sabe de nada?
O mundo acha que nós não sabemos de coisa nenhuma. Fala a gente de atrasado. Agora estão querendo mudar a Bíblia que nós pregamos e agora querem nos proibir de pregar contra o pecado. Olha o que eles estão fazendo. E tem gente com medo. Eu não estou nem aí. Me perguntaram esses dias assim, se o senhor for preso, eu disse, oh, glória a Deus, pelo menos eu vou ter no meu currículo, eu fui preso por pregar a Cristo e este crucificado. O Evangelho também tem uma lição, o Evangelho é poder. Diga comigo, o Evangelho é poder. A cena descrita no capítulo 6 e 7 é hilária. O poderoso exército do Ciro ouve sons como de um grande exército com carros e cavalos. E temem e fogem desesperadamente. No versículo 8 eles dizem, é um poderoso exército. O poderoso exército deles, que eles achavam que era composto por 4 homens leprosos. 4 homens leprosos andando. E ele dizia, é poderoso exército. É por isso que eu digo o seguinte, as pessoas olham para a gente e dizem assim, quem é esse povinho? Povinho? Se 4 fazia som de poderoso exército, imagine 50 crentes marchando na cidade de Valinhos, imagina o barulho que a gente não faz, imagina. E o diabo fala assim, não é 4, aí tem mais de 4, tem 40. Deixa eu ver quantos tem aqui para fazer barulho. Olha só, é muita gente. Então eles estão andando. A palavra liberou e ele disse, não, nós vamos. Fazer o quê? Vamos lá. Eles estão andando. Agora eles não conseguem andar normal, estão doentes, estão com fome. Talvez estão arrastando o pé. Eles arrastam o pé e lá o som se multiplica, barulho de cavalo. E eles disseram, é muita gente que vem. Vamos embora, porque o Evangelho é poderoso. Gente, o Evangelho faz coisas extraordinárias. Nós começamos a nossa igreja lá, a gente pensa no primeiro culto. Eu trouxe aí o membro fundador da igreja, é o Carlos. O Carlos, aí o dia que eu fui fazer culto, eu e a minha esposa, estava ele e todos os membros da SEMER, ele mais um. Nós fizemos o culto em 4. Pensa naquela briga para ver quem prega, quem ora, quem canta. É muita gente, 4 pessoas. Aí nós fizemos um culto de 1 hora só, sabe? 1 hora. E eu tive que pregar quase 40 minutos, porque não tinha outro jeito. Falei, vamos pregar. 4 pessoas, primeiro culto. Aí no segundo culto ele encorajou mais um. Aí já veio mais um que estava parado e tal. Aí ontem, só criança, tinha 8 ensaiando. Dá glória a Deus, pelo amor de Deus. Já tinha 8 ensaiando. Agora tem gente dizendo assim, ó, hoje mandaram mensagem para mim dizendo, pastor, eu posso ir na sua congregação? Eu disse, pode ir, meu filho, eu não posso proibir ninguém de entrar na igreja. Já tem gente ligando para o meu presbítero dizendo assim, ei, eu posso ir pregar quando aí? Eu digo, não tem problema, nossa igreja está lá no deserto, mas tem gente querendo sair da cidade para ir dar uns gritinhos lá. Por quê? Porque o Evangelho é poder. Eu cheguei de Limeira, tinha um irmão lá, e aí a Sara estava com os 2 obreiros, orando por ele. Epilepsia, que segundo a medicina não tem cura. Aí eu cheguei de Limeira, eu vim meio cheinho, aquele dia vim todo cheio, né? Aí entrei no quarto, taquei a mão na cabeça dele, todo grogue. Eu meti a mão na cabeça dele, foi a primeira vez que eu orei por epilepsia e repreendi demônio. Eu nem sei se é demônio isso, mas a ciência diz que é doença. Mas eu repreendi demônio, eu fui orando, e orando, e orando. E eu saí e fui embora. Naquela noite, aquele homem teve mais 10 convulsões. 10. Eu saí dizendo, ele está curado. Ele teve 10 convulsões a noite toda e teve que ir para o pronto-socorro da ambulância. E aí eu disse assim, mas eu orei, o homem piorou? Piorou nada. Desde aquele dia até hoje, o homem nunca mais teve ataque, não perde um culto, está lá. Ô glória, levanta a mão. O Evangelho é poder de Deus, meu irmão. Às vezes você pode até não acreditar, mas o Evangelho que a gente prega é algo poderoso. A cena está lá. E eles vão. O exército corre. E eles estão indo para morrer. Só que se eles estão indo, eles não vão porque quer. Porque ninguém vai para a morte por querer. Havia algo dentro dele dizendo, vão que eu vou usar vocês. Vão que eu vou usar vocês. Vão que eu vou usar vocês. Já aconteceu coisa, a gente falar coisas sem perceber. E ter um impacto tão grande na vida das pessoas. Estão indo, estão indo. Quando ele chega no arraial, não tem ninguém. Eles olham e dizem, cadê os que atormentavam? O que cercavam a cidade? O que estavam matando de fome? Não tem mais ninguém. Evangelho é isso.
Porque o evangelho, quando chega, aquilo que te atormenta deixa de existir. Eu vou profetizar. Quando o evangelho chega, aquilo que te prende deixa de existir. Quando o evangelho chega, aquilo que te aprisiona e que faz você passar fome, ele deixa de existir. Quando o evangelho chega, tudo aquilo que assombra a tua alma, eles têm que desaparecer, porque o evangelho é poderoso para desfazer tudo isso dentro do ser humano. E Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Romanos 1,16. Eu também não me envergonho do evangelho, porque é o evangelho, ele faz o improvável, o fora do comum, o sobrenatural, o inesperado, o inexplicável. É isso que chega na nossa vida através do evangelho. Eu não sei você, mas alguém profetizou aqui: não importa como você chegou, o importante é como você vai sair. Eu já não sairei da forma que eu cheguei. Quem mais comigo? Quem mais? Eu não sairei da forma que eu cheguei aqui, porque o evangelho é poderoso. O evangelho é poderoso. Agora tem uma coisa: o evangelho deve ser compartilhado. Nós precisamos compartilhar o evangelho. E aí, quando eles chegam no arraial, eles fazem alguma coisa que não deveriam fazer. O que é que eles fazem? Eles entram numa tenda, eles comem, eles bebem, eles pegam a túnica, eles vão e guardam, eles voltam na tenda, pegam a túnica e guardam de novo. Eles comem e guardam. Está errado. Evangelho não é isso. Eu posso falar? Eu já vou acabar a mensagem. Quantas vezes você vem para cá, você come, você bebe e você guarda e não compartilha com ninguém? Quantos domingos você vem? Porque eu sei que aqui tem um banquetão todo domingo. Você vem, come, bebe, vai para a sua tenda e guarda tudo. Quantas quintas-feiras você vem aqui e você come, bebe e guarda? O que você recebe aqui não pode ser guardado, tem que ser compartilhado. Quando acabar o culto, você pega o teu celular, pega aquele grupo de amigos da empresa e coloca lá: eu gostaria de ver vocês no próximo culto, porque pensa num negócio bom que eu comi hoje, e a comida foi tão boa que eu quero que vocês voltem domingo, porque a comida vai continuar. Levante a mão assim para adorar ao Senhor. Eles estavam guardando, então eu não posso guardar nada que o Senhor me dá. Eu não guardo mesmo. Por quê? Porque se eu guardar faz mal e eu vou morrer. E de repente eles pensam: não é bom o que estamos fazendo. Não é bom. Gente, nós temos vergonha de testemunhar. Você sabia que nós temos vergonha de testemunhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Nós não queremos contar. E Deus tem feito coisas extraordinárias. E a gente precisa compartilhar esse negócio. Eu coloquei uma lei marcial lá na minha igreja. Eu disse para eles lá: a igreja da Betel é bonita. É bonita, não é bonita? Mas a nossa é mais bonita do que a Betel. Eu disse para ele: o dia que eu souber que um crente da minha igreja falou que a igreja dos outros é mais bonita que a nossa, vai embora para a igreja dele, porque aqui é lindo demais. Por quê? Porque aqui o Senhor abençoa, aqui o Senhor ordena a vida, aqui o Senhor faz coisas. Então a nossa é bonita. Então, quando você sair daqui, se você não fala do pregador, não, nem fala do pastor, fala: olha, vai na minha igreja. Na minha igreja lá tem pregação, tem mensagem, tem um grupo de louvor que toca, que o céu treme, a terra balança, o templo estremece, e depois tem uma mensagem que a gente come, a alma fica saciada e os problemas são resolvidos. Você tem problema? Pode ir lá, porque lá tem homem de Deus, tem mulher de Deus que... Levante a mão para adorar. E aí eles falam: então nós não podemos ficar assim. Nós vamos lá na cidade e vamos anunciar que tem coisa boa aqui. E nota que eles estão voltando agora diferente, porque estão vestidos com roupa importada. Se a roupa é da Síria e eles são de Israel, a roupa não é do país, é roupa de outro país. Eles estão voltando com roupa importada. Era só 4 leprosos. Mas veja bem, o Elias está rindo. Todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, dentro do plano de Deus, que eu decido compartilhar o Evangelho, Deus não muda só a minha vida, Deus muda a minha história e muda até a minha roupa. Oh, glória. Hoje eu estava falando com um amigo que eu encontrei ele nas barrancas do Peperi, na divisa da Argentina, morando numa casa tão cheia de buraco,
que quando vinha o vento, ele tinha que esconder com as 2 filhas embaixo do assoalho, para o vento não arrancar a casinha dele. Eu cheguei lá como missionário do campo de Tunápolis e comecei a falar com ele assim: meu filho, você trabalha de quê? Eu sou empregado do meu irmão. Eu disse: você é empregado do seu irmão, mas seu irmão é dizimista? Não, não é dizimista não. Eu disse: e você? Mas eu não sei como dar dízimo. Eu disse: você não tem galinha? Eu disse: eu tenho. A galinha não bota ovo? Eu disse: bota. Então fala o seguinte: a partir de hoje você conta 10 ovos, tira 1. E o que é que eu faço? Leva para o missionário, que o missionário come ovo. Ele: é sério? Pode dar dízimo de ovo? Pode dar dízimo de ovo. Eu disse assim: ó, a sua galinha, quando chocar, tem 10 frangos, tira 1 frango, deixa ele engordar. Depois mata e dá para a gente comer, tá bom? Fique tranquilo. Tá certo, não tem dinheiro. Não, aprenda a ser fiel. Para resumir, ele saiu daquela casinha e hoje ele mandou uma foto, está andando de Jetta, está andando de Scania. A mulher está dirigindo, a filha está dirigindo. Eu disse: ó, miserável. E ele disse assim: rapaz, foi bom quando o senhor chegou com o evangelho na minha casa. Foi bom demais. Por quê? Porque o evangelho compartilhado gera multiplicação, não, gera compartilhamento e traz riqueza para a nossa vida e a nossa casa. Então entenda, esses 4 leprosos não foram mais o mesmo. E eu sou mais audacioso em dizer: se eles entraram na casa do rei, eles também foram curados no caminho. Eles saíram leproso. Enquanto eles estão no caminho leproso, fazendo a vontade de Deus, Deus libera a cura para a vida dele. É no caminho, é no caminho. Deus libera a cura, porque leproso não pode entrar. Se ele entrou, não tinha lepra. Então, enquanto você estiver andando no caminho, Deus vai operando na tua saúde. Fica em pé para adorar. Fica em pé para adorar. Enquanto você estiver no caminho, fazendo a vontade de Deus, você vai andando e Deus vai operando. Você vai andando e Deus vai operando. Eles nem sentiram, eles só perceberam quando chegaram lá. A lepra foi embora. Por quê? Porque eles disseram: evangelho é isso. O evangelho primeiro salva e depois cura. Dá uma mudança radical, faz a gente experimentar coisas novas e extraordinárias, porque o evangelho é poderoso.